Item B agora da segunda questão. Existem três condições de contorno que podem ser feitas, nesse caso, para as fórmulas da função de onda. Essas condições de contorno são que a função com x tendendo ao infinito e menos infinito tem que ser igual a zero. A função deve ser contínua, então a função na intersecção de duas regiões, no ponto de intersecção, tem que ser igual. Então, y1 de 0 e y2 de 0 tem que ser igual, e y2 em A e y3 em A tem que ser igual. E além disso, as derivadas primeiras dessas funções também tem que ser iguais nos pontos de intersecção entre regiões. Para cada caso de prova, algumas são desconsideráveis, porque, por exemplo, na região 1, isso aqui já está tendendo a infinito e isso aqui já é zero. Não tem por que falar que x tendendo a menos infinito vai ser igual a zero. Função de onda em menos com x menos infinito vai ser igual a zero, esse limite, porque não faz o menor sentido. Mas para esse lado aqui faz, então vamos lá fazer as condições de contorno. Eu vou fazer em azul e deixar aqui. Nossas condições de contorno são tais que y1 em 0 é igual, função de onda 1 é igual a função de onda 2 em 0. Com isso aqui a gente vai ter que 0 é igual a A vezes seno de 0. Seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1, então B aí vai ser igual a 0, certo? Só vai só B, B vai ser igual a 0. Segunda condição de contorno é quando essas duas são iguais. Função da onda em 2 em A deve ser igual a função da onda 3 em A. Desse modo aqui a gente vai ter que A seno de KA mais B cosseno de KA deve ser igual continuando aqui embaixo, só porque não vai caber espaço, C vezes E elevado a Kzinho A mais D vezes E elevado a Kzinho A. Só isso aqui mesmo. Opa, menos Kzinho A. Essa é a segunda condição de contorno. O exercício, ele fala que não é necessário resolver, então só estou realmente listando as condições de contorno. Próximo, vamos fazer agora com o limite da função de onda tendendo a infinito. Nesse caso, não é necessário para menos infinito, mas para infinito é. Então, limite da função em 3 de x com x tendendo a mais infinito deve ser igual a 0. Desse modo, isso aqui quando tende a infinito vai dar... Essa aqui quando tende a infinito, esse componente inteiro já vai dar 0, certo? Então, o limite de quando x tender a infinito, isso aqui vai ser igual a... Desculpa, gente, me atrapalhei. Essa parte já vai ser igual a 0, porque e elevado a menos infinito já vai dar 0, só vai sobrar essa parte. Com isso a gente vai ter que e elevado a infinito vezes c vai dar 0, então c tem que ser 0, a gente tem também que c é 0. Além de b ser 0, c é 0. Última condição de contorno agora, últimas, é as derivadas. Bom, também não faz sentido fazer as derivadas dessa daqui, porque essa função aqui, que iguala as duas, já dá em b igual a 0. E como a derivada dessa função é uma constante multiplicando a própria função, a primeira derivada, como a gente viu no exercício anterior, isso aqui já é igual a 0, a gente estaria só repetindo a mesma condição do exercício, então não faz sentido colocar. Então a terceira condição é a derivada dessa e a derivada dessa serem iguais a zero. Eu já vou colocar direto as derivadas. Primeiro eu vou colocar a primeira derivada da função em 2 de x sobre dx tem que ser igual à primeira derivada da função em 3 de x sobre dx. E com isso a gente vai ter que, como a gente sabe que as funções são dependentes dessa, a gente tem que o casão vezes
Ah, isso é no mesmo ponto, desculpa, fiz errado. No mesmo ponto. A seno de KA mais B cosseno de KA deve ser igual a Kzinho vezes C vezes E Kzinho A mais D vezes E menos Kzinho A. Bom, para a prova, acabou a questão. Para a prova a gente já podia, como a gente já descobriu que B igual a 0 e C igual a 0, na hora de fazer B igual a 0 a gente podia não ter escrito isso daqui, e C igual a 0 a gente não podia não ter escrito essa parte aqui, que daria na mesma. Mas essas são as 4 condições de contorno para o exercício que valem. A resolução da prova não tem essa daqui, porque ele já, no exercício anterior, colocou que a função não dependia do termo com expoente positiva, só com expoente negativa, porque é sabido que quando essa função tende ao infinito com um potencial maior que E, só tem a componente negativa, C é igual a 0. E é isso, gente. Vamos para a terceira, para o item C.